Olá pessoal, professora Adriana, ok? E eu estou aqui para falar com vocês sobre o capítulo 2 do livro de História do APES, sobre o Brasil português. Ou seja, vocês estudaram que o Brasil ele foi descoberto por um navegador português chamado Pedro Álvares Cabral em 1500. Bom, de 1500 até 1808, a família real portuguesa, o Brasil foi uma colônia. E a família real portuguesa veio morar aqui porque a Europa estava em guerra e Napoleão Bonaparte, que era o imperador francês, ele queria conquistar vários países. Então a família real portuguesa, com medo, veio morar no Brasil. Esse aqui é Napoleão Bonaparte, tá vendo? Então os reis de Portugal vieram morar no Rio de Janeiro e o Brasil então se tornou Reino Unido e sede do governo português. Ele deixou de ser colônia, né? Ele foi colônia até 1808. Muito bem. Aqui vocês veem uma foto, ó, a vinda da família real para o Brasil, o rei Dom João VI e a sua esposa, e aqui as caravelas. As caravelas. Quando os problemas com Napoleão Bonaparte terminaram, os nobres portugueses eles retornaram para Lisboa. E em 1822, o príncipe Dom Pedro I proclamou então a nossa independência. Então é por isso que é feriado dia 7 de setembro, né? Porque é o dia da proclamação da independência pelo príncipe Dom Pedro. Então o Brasil não era mais um reino unido a Portugal e nem mais uma colônia, mas ele era um reino independente. Nós mesmos passamos, entre aspas, a mandar aqui dentro, né? Aqui a foto do príncipe Dom Pedro, a foto do príncipe Dom Pedro. O primeiro produto que os portugueses exploraram aqui no Brasil e venderam muito na Europa foi a árvore de uma madeira muito nobre que deu nome ao nosso país, chamada pau-brasil. Pau-brasil. E aqui vocês têm então uma foto do pau-brasil, que está extinta, quer dizer, não existe mais, existe um exemplar ou outro. É uma madeira vermelha e ela valia muito dinheiro no descobrimento, lá em 1500, né? Então os portugueses eles comercializaram o tanto que eles puderam essa madeira. Quando o negócio da madeira já não estava tão bom, o que eles fizeram? Eles passaram a produzir açúcar nos engenhos e foram buscar a mão de obra escrava da África. Nós vamos estudar isso no próximo capítulo. A escravidão ela só vai terminar dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel assinou a chamada Lei Áurea. Era uma lei que abolia a escravatura. E aqui nós temos uma foto da princesa, a princesa aqui com seus ministros, aqui, assinando essa lei. Bom, esse capítulo 2, ele fala que além dos... Vamos dar uma recapitulada aqui. Esta princesa é neta de Dom Pedro I, que foi nosso primeiro rei. Este aqui, certo? Depois que o Brasil se tornou independente, ele foi o primeiro imperador. Depois nós tivemos Dom Pedro II. E a princesa Isabel era a herdeira do trono. É porque Dom Pedro II não teve filhos. Ele teve filhos homens, mas o herdeiro dele morreu, né? Então não poderia se tornar rei. Ah, mas por que, professora, nós não temos rei mais? Porque a família imperial foi expulsa do Brasil, né? Ela foi proclamada a república em 1889 e nós começamos a ter os presidentes desde então. Nosso primeiro presidente foi o Marechal Deodoro da Fonseca. E estamos aí até hoje, né? 2020 com o Jair Bolsonaro presidente.
Mas lá em 1888, século XIX, né, a princesa Isabel seria a herdeira do trono e a futura rainha. Bom, esse livro fala dos imigrantes que o Brasil recebeu, porque aqui só tinha escravos, nós vamos falar no próximo capítulo. Aqui só tinha escravos, tinha índios e portugueses. Mas o Brasil passou a receber imigrantes espanhóis, sírios, libaneses, alemães, italianos, japoneses. E hoje nós temos vários outros. Chineses, americanos, paraguaios, bolivianos, todos vêm morar aqui no Brasil. Então aqui, ó, nós temos um aspecto de uma colônia, de uma cidade alemã no sul do país, de imigrantes alemães, né? Olha só como as casas são diferentes. No sul do país neva, tá? Dizem que vai nevar agora no inverno. E os alemães se estabeleceram especialmente nos estados do sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, mas também vieram para São Paulo, para o Rio de Janeiro, para o Espírito Santo, né? Já os italianos vieram para São Paulo, por exemplo. A minha família veio num tipo de navio desse daqui e desembarcou no Porto de Santos, né? E esses navios passavam até por desinfecção. Por que será que os navios dos imigrantes precisavam ser desinfetados, hein? Eu peço para vocês pesquisarem na internet. Acho que eu fiz uma pergunta assim. Então pesquisem por que os navios eram desinfetados. Olha só outra foto da imigração sírio-libanesa dos árabes. Então aqui você vê um muçulmano com a cabeça no chão orando aqui no tapete para Alá, né, o deus muçulmano, numa mesquita. Aqui uma bandeira do Líbano, onde recentemente teve uma explosão, passou no jornal. Aqui a bandeira da Síria, onde teve guerras. E aqui são comidas típicas dos árabes. É o quibe, né? Vocês gostam de quibe, de esfirra, outras coisas. Aqui em Rio Preto, por exemplo, a gente teve muita imigração árabe. Família Ronce, família Tarrafi, família Curi, são todas de origem árabe, não é verdade? Agora lá o italiano também, as comidas italianas são as massas, né? O famoso macarrão, a famosa lasanha, a pizza, são todas comidas italianas. E os portugueses nos deixaram aí a língua portuguesa, também trouxeram o catolicismo para o Brasil, né? Os árabes trouxeram o Islã e também trouxeram comidas portuguesas, que eu pedi para vocês pesquisarem algum prato famoso de origem portuguesa, um doce, um salgado. Vamos ver o que vocês vão escrever. Aqui, olha só, festa da imigração japonesa no Brasil. Então, como vocês podem perceber, o Brasil é um país de muitos povos, né, de muitos imigrantes, muita gente veio aqui para melhorar de vida, não é verdade? E o que vocês aprenderam hoje? Vocês aprenderam que o Brasil era uma colônia de Portugal, que o Brasil era explorado para que Portugal lá tivesse bastante dinheiro, né? E que um belo dia a família real portuguesa, fugindo de Napoleão Bonaparte, que era o imperador da França, se proclamou, veio morar no Brasil. E aí o Brasil se tornou Reino Unido de Portugal e sede do governo de Portugal. Mas um dia eles retornaram e Dom Pedro I proclamou a independência, né? E um dia a neta de Dom Pedro I, a princesa Isabel, então assinou uma lei, 13 de maio de 1888, abolindo a escravatura. E que o Brasil é um país de muitos imigrantes, muita gente vem aqui para tentar viver uma vida melhor, né? Então, na próxima segunda eu vou corrigir as questões e tentar melhorar aí os meus vídeos.